Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Romanos. O livro de Romanos nós já falamos, um tratado. Estudar a palavra de Deus é uma coisa muito importante, porque ela nos dá o entendimento correto, que nos leva a ter uma vida em plena comunhão com Deus. Então, Paulo agora, ele começa esse capítulo falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o pendor do Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estavam debaixo da lei, eles estavam condenados, porque a lei não salvava ninguém. E a lei, ela tinha um propósito de revelar que somos pecadores. Mas agora, quando Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida, ou seja, o Espírito Santo, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da morte por quê? Porque a lei não livrava ninguém da morte, ela apenas indicava que você era pecador. O que vai te livrar da morte é o batismo em Cristo, é a lei do Espírito, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. É o batismo em Cristo pelo Espírito Santo na cruz. Isso é que nos vai levar, a ter salvação e vida eterna. Ele vai dizer, porque o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ou seja, outra pessoa nos salvaria naquela cruz? Não, somente Jesus. Porque filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, o único que esteve entre nós, carne, natureza humana, 100% homem, 100% foi Jesus. É o próprio Deus encarnado. Então, só ele poderia fazer isso por nós, mas ninguém. Qualquer um outro naquele lugar nos salvaria? Não. Porque só existiu uma única pessoa na face da terra, natureza humana, que não tinha pecado, que foi Jesus. Todos nós, os demais, nascemos pecadores. Então, Jesus na cruz, ele é nosso substituto. Nosso substituto. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, se cumprisse em nós através de Jesus naquela cruz. Quando nós colocamos agora a fé em Jesus Cristo, quando nós acreditamos no ato que ele fez na cruz em nosso favor, é ali que nós temos o cumprimento da lei, que Jesus cumpriu em nosso favor. Ele vai dizer, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, isso aqui nós falamos, que há uma luta entre a carne e o Espírito. As pessoas que vivem na vida mundana, num pecado deliberado, na corrupção, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no adultério, tudo isso são coisas da carne. Essas pessoas vivem numa vida de desobediência a Deus. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que receberam o Espírito Santo, vivem uma vida em comunhão com Deus. Tem prazer em servir a Deus, tem prazer de obedecer à palavra de Deus. Ele vai dizer, porque o pendor da carne dá para a morte. Porque quem vive no pecado, ele está morto espiritualmente. E se ele morre no pecado, ele vai ter morte eterna. Mas o do Espírito para a vida e paz.
Então, aquele que vive para o Espírito, que tem o Espírito Santo, dentro do seu espírito humano recebe o Espírito Santo, ele diz que tem paz e ele vai ter vida, vida abundante e vida eterna. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Nós sabemos que quem vive fazendo a obra do maligno, as coisas da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus estão condenados à morte eterna. Mas ele vai dizer agora, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É aquele se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Por que Paulo fala se? Porque tem muitos que dizem que são convertidos e não, na realidade, não são convertidos. Qual é a evidência do verdadeiro convertido? Que ele tem o Espírito Santo dentro dele. Quem não recebeu o Espírito Santo não é convertido. Não há conversão sem o Espírito Santo. Então, tem pessoas que se dizem convertidas, né? Frequentam um templo, mas a sua prática de vida é uma prática que não está de acordo com a consonância dos preceitos da Bíblia, da palavra de Deus. Vive numa vida mundana. E nós sabemos que existe, né, coisas que vão nos dizer o que é realmente o verdadeiro convertido. É uma pessoa que tem prazer na palavra de Deus, tem prazer na oração, tem prazer em fazer aquilo que agrada a Deus. Né? A evidência que você é um convertido é o amor. Né? O amor pelas pessoas, o amor a Deus. O amor é a maior evidência da nossa conversão. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos vivifica da morte espiritual. Lá em Efésios diz, ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos pecados e delitos. Então, quem nos vivifica do pecado, da morte espiritual, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos vivifica da morte espiritual. E juntamente com a palavra de Deus, quando Nicodemos vai até Jesus, Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Ou seja, o novo nascimento se dá pela nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a palavra de Deus. E nascer do Espírito é o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, é que nos regenera, é que nos faz nascer de novo. E esse novo nascimento, ele vai fazer com que nós possamos ter fé e nos arrependermos dos nossos pecados. Ou seja, fé e arrependimento são atos livres do homem. Mas ele vai dizer o seguinte, porque, assim, pois, irmão, aí não, ele vai dizer, desculpe, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que vos habita. Jesus, quando foi à cruz e morreu e ressuscitou, Jesus passou 3 dias com sua alma no paraíso. Mas depois desses 3 dias, o Espírito Santo foi quem ressuscitou a Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito Santo que nos vivificou da morte espiritual, também nos vivificará, nos trará num corpo glorificado na segunda vinda de Jesus.
É isso que ele está dizendo aqui para nós. Que na segunda vinda de Jesus nós também teremos um corpo glorificado e estaremos junto com a nossa alma que vem com Jesus na segunda vinda e estaremos com ele por toda a eternidade no novo céu e nova terra. E aí ele diz assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, a vida sem Cristo, a vida sem comunhão com Deus, a vida do pecado nos leva à morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o Espírito Santo nos dá vida, vida espiritual e vida eterna. É isso que ele vai falar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai, Paizinho. Como é que isso acontece, irmãos? Depois de regenerados, nós temos fé e arrependimento. Ou seja, a regeneração precede a fé. Nós precisamos primeiro nascer de novo para ter fé e arrepender. Depois disso, o passo é a justificação. Isso é no mesmo instante. E são atos de Deus. Regeneração e justificação são atos de Deus. Mas temos agora um processo chamado santificação, que somos guiados pelo Espírito Santo. Mas a partir desse momento, nós agora somos filhos de Deus para adoção. Nós deixamos de ser criatura de Deus para ser filho de Deus para adoção. Deus agora é nosso Pai adotivo. E ele vai dizer agora, o próprio Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então agora nós somos herdeiros. Nós agora somos filhos de Deus por adoção. Ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo. E ele vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós agora, o Espírito Santo é o selo da nossa herança. E o que é a nossa herança? A nossa herança é o novo céu e a nova terra. Nós vamos herdar isso. É a maior herança que nós vamos ter. Novos céus e nova terra. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós estaremos com ele por toda a eternidade. Ele disse que esse é o selo da nossa herança. É o Espírito Santo, é o selo. E ele vai dizer agora, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos sofrer por seguir Jesus? Sim. Vamos ter tribulação, sofrimentos. Muitos morreram por conta do nome de Jesus. O próprio Paulo é um que sofreu bastante pelo nome de Jesus. O próprio Jesus tinha dito, Paulo, importa sofrer pelo meu nome. Isso acontece com todos os seguidores do caminho, seguidores de Jesus. O do caminho, seguidor de Jesus. Então ele fala que nós vamos sofrer pelo nome de Jesus. Mas também com ele seremos glorificados. Mas ele vai agora dizer uma coisa muito boa para nós. Ele vai dizer que os sofrimentos aqui neste mundo do presente e a glória do porvir, a glória é muito maior do que isso aqui. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, que nós vamos passar aqui nesta terra por conta do nome do Senhor Jesus, que nós vamos sofrer, não pode ser comparados com a glória a ser revelada por nós. Você imagina que nós estamos aqui na terra com algum sofrimento, alguma perda, ou financeira, ou a perda de saúde, ou a perda familiar. Mas nada disso se compara, porque isso aqui é passageiro. Se nós vivemos aqui muito, 80 anos, a vida média do homem é 76 anos, mas a outra é eterna, a outra vida é eterna, é para sempre. Não se compara. Ele vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque na queda do homem, tudo foi afetado. Até os céus foram afetados. Tudo foi afetado.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. A palavra de Deus disse que quando Jesus voltar pela segunda vez, tudo será restaurado. Ou seja, serão criados novos céus e nova terra. Tudo se deixará restaurado com fogo. Então tudo ficará lindo. Jesus está preparando isso para a morada para todos nós, para aqueles que morrerem em Cristo Jesus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Essa é a própria natureza. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, geralmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A nossa maior esperança é um dia estarmos na glória com Jesus. A nossa maior esperança é um dia estarmos num corpo glorificado. O que seria de nós se a nossa esperança se resumisse a esse mundo aqui na terra? Seríamos pobres miseráveis. Nossa maior esperança é um dia estar na glória com o nosso Pai. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança se vê. A esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, como com paciência o aguardamos. Em Hebreus ele define a questão, da fé, a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que se não vê. Mas quando nós entendemos que as pessoas primam pelo valor temporal, o valor temporal é aquele que nós percebemos, que nós palpamos, que nós vamos ver a todo momento. Isso não é esperança. Ele diz que esperança é o que não vemos. Com paciência aguardamos. Essa paciência. Ele está falando do valor eterno. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Aquilo que nós contemplamos, que é valor temporal, isso não é esperança, que nós estamos vendo, participando, gostando disso. Pois o que alguém vê, não como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que é o valor eterno, é o valor, é uma vida um dia com Jesus. Ele agora vai falar da intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O que é que Jesus está fazendo lá no céu? Jesus está no céu com que corpo? Jesus ele tinha duas naturezas, humana e divina. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, ele é 100% homem num corpo glorificado e 100% Deus. Então, ele está lá no céu com 100% homem num corpo glorificado. E ele está lá no céu preparando morada para nós, intercedendo por nós junto ao Pai. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele intercede por nós nas nossas orações, e aí Jesus ele pega isso e lapida e leva para o Pai. É assim que funciona. Então, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe que a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele interceda pelos santos, por aqueles que se converteram. E agora vemos no versículo 28, um dos versículos mais difíceis de nós entendermos, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como entender uma perda? Imagina uma pessoa, um empresário, que ele vem um tsunami, acaba com tudo que ele tinha. Com a sua família, com seus bens materiais. Perda financeira, perda material.
perda familiar, como isso coopera para o bem da pessoa? Como dirá uma pessoa que perdeu um ente querido ainda jovem? Nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante. Mas eu creio que isso, com o tempo, esse entendimento vai acontecer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É difícil? É. Mas a palavra de Deus é inerrante. De alguma maneira isso vai acontecer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Esse é um texto muito usado pelos reformadores, pelos da igreja reformada. Onde aqueles querem justificar a eleição, que Deus lá no princípio, quando não existia matéria, antes da fundação do mundo, Deus já predestinou uns para gozo eterno e outros para sofrimento eterno. Mas isso é uma coisa que é difícil entender, porque não há critério com relação a como é que Deus fez essas escolhas, um para a salvação e outro para a perdição. Qual foi o critério? E nós estudamos a palavra de Deus e vimos que tem toda uma sequência. A palavra de Deus veio o Espírito Santo. A palavra de Deus, o Espírito Santo regenera, a pessoa nasce de novo, ela tem fé, se arrepende, é justificada por Deus Pai. Ela agora vai ter um processo de santificação. Depois da santificação, você é filho de Deus por adoção. Na santificação, você vai perseverar na fé até o final. E depois da perseverança, você vai ter a glorificação. Depois da morte, quando Jesus voltar. Então, tudo isso aqui, nós entendemos que tudo isso, a eleição, sim. A predestinação, os eleitos de Deus são aqueles que vão perseverar até o fim. Os regenerados, os justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí, lá no princípio, Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, ele já conheceu, já sabia o que ia acontecer com cada um de nós. E naquele momento ali, antes da fundação do mundo, ele já escreveu esses que vão perseverar até o fim, os eleitos, já escreveu no livro da vida. E esses não estão salvos, jamais um salvo pode perder a salvação. É isso que quer dizer. Não no sentido que Deus fez escolhas antecipadas, um para a perdição e outro para a condenação eterna, sem nenhum critério. Que critério Deus usou? É nesse sentido que nós entendemos. Mas eu ia falar as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos amou primeiro, se Deus amou quando ainda éramos pecadores, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu o seu próprio filho, ele veio, encarnou na forma de humano, morreu em nosso favor. Uma morte cruel, morte de cruz. Naquele momento na cruz, quando Jesus diz está consumado, o plano traçado na eternidade, lá no princípio, o plano de salvação para a humanidade. Naquele momento, Deus desampara o Filho. Ali é o pior momento de Jesus Cristo, ele é desamparado pelo Pai. Porque se ele não fosse desamparado pelo Pai, ele não morreria. Se Jesus não morresse, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Não haveria salvação se Jesus não morresse na cruz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Os eleitos são aqueles que vão perseverar até o fim, que Deus, pela sua presença, já sabe que vão ser regenerados, transformados, justificados. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Então não há nenhuma dúvida que Jesus está lá no céu intercedendo por nós.
junto ao Pai. Por aqueles que foram regenerados, justificados, aqueles que tiveram uma vida em santificação e morreram em Cristo Jesus. Muitos morreram pelo nome de Jesus. Não há nenhuma dúvida disso. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Você vai ver que Paulo sofreu tudo isso. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, chicoteado, 5,42 de 8 menos umas. Paulo sofreu naufrágio, picado em cobra, mas Paulo em nenhum momento se separou do amor de Deus. Não foi tribulação, não foi angústia ou perseguição. Passou fome, nudez, ou perigo de espada. Naquelas viagens dele de implantação de igreja, tinha muitas pessoas assaltantes. Paulo venceu tudo isso. Nada disso afastou dele do amor de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aqueles seguidores, nós seguidores de Cristo, ele compara como ovelhas indo para o matadouro. Porque nós sofreremos pelo amor de Cristo. Ele disse que nós vamos sofrer pelo nome de Jesus. Todos nós. O da nossa própria casa, muitas vezes, nos persegue. Lembra de Davi? Quais foram os que perseguiram? Foram da própria casa. Em todas as coisas, também o caso de Jacó, foi da própria casa que perseguiram José. Então nós vamos sofrer, dentro da nossa própria casa, vamos sofrer perseguições, irmãos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que foi Jesus Cristo. Nós somos vencedores através de Jesus Cristo. É através de Jesus que nós somos mais do que vencedores. Quando nós colocamos a fé em Jesus, no Messias, naquele que veio morrer em nosso lugar, como morte substitutiva, morte vicária, em nosso favor. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é muito lindo e maravilhoso. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.